Olá, boa tarde. Vamos aqui para o nosso primeiro aquecimento para o nosso aulão que vai ocorrer no dia 24 de outubro, às 20 horas. Se você está chegando aqui agora, não deixe de me seguir e se inscrever no link que está na bio, tá bom? Porque lá você vai entrar num grupo de WhatsApp, onde você terá mais informações sobre o nosso aulão que vai ocorrer da profissão do futuro, social media, né? Hoje em dia, quem não precisa de um social media? Todos nós. E às vezes nós precisamos ser sociais medias da nossa página, ou podemos contratar um também. Então, não deixe de participar do nosso aulão no dia 24 de outubro, às 20 horas. As inscrições são no link que tá na bio, tá legal? Então, isso aí já é um lembrete. Comecei aqui um pouquinho antes para poder me apresentar, né? Meu nome é Patrícia Viana, eu sou social media de profissão. E hoje eu vim aqui para começar o nosso aquecimento dizendo uma coisa que para alguns é óbvio, mas para a maioria não é. O que é um gestor de redes sociais? Bem, antes de entrar nesse assunto, eu quero fazer uma breve apresentação. Eu sou formada em sistemas de informação, tenho mais de 20 anos de experiência, era do CLT, como analista de sistemas, já fui gestora também, né, líder de equipe. Trabalhei há muito tempo no CLT e com a pandemia eu decidi, né, trabalhar por conta própria, como freelance, né, até porque eu tenho uma filha e eu preciso de mais tempo, né, os adolescentes necessitam de mais dedicação. Então, desde a pandemia, eu estou aqui como freelance em social media e quero compartilhar com vocês todo o meu conhecimento, né? Eu já sou freelance de social media há bastante tempo, eu conciliava com a profissão que eu tinha antes, né? Eu era analista de sistemas e já fui líder de equipe e tudo mais. Então, eu só gostaria mesmo de dar essa breve introdução para vocês de quem eu sou, né? Com quem vocês estão falando aqui. Então vamos lá. O que é um gestor de redes sociais? Bem, gente, gestor de redes sociais e social media é a mesma coisa. Ele é conhecido como social media manager, né? Que não é um nome muito utilizado aqui no Brasil. E nós chamamos de gestor de redes sociais. Afinal de contas, nós estamos no Brasil, né? Então vamos falar a linguagem mais entendível dentro do nosso meio. O que o social media ou gestor de mídias sociais faz? Bem, ele é responsável, né, por planejar, implementar, supervisionar a presença da empresa nas redes sociais ou da marca, né, ou do indivíduo. O que ele faz, né? O social media, ele cria uma identidade para sua empresa, né, dentro desse mundo que é redes sociais. Antigamente, você precisava colocar um anúncio no jornal para conhecerem a sua empresa, né? Quem aqui for da época da época que não teve esse boom da tecnologia da informação, né? Então, assim, hoje em dia, nosso jornal infelizmente, as redes sociais. Por que infelizmente? Porque muita informação errada é passada também nas redes sociais. Antigamente, jornal, você tinha mais trabalho, né, de passar uma informação. Então, as informações eram passadas de forma mais confiáveis. Então, essa é a parte do infelizmente. O felizmente é que todos nós hoje em dia temos acesso à rede social. Você não precisa comprar um jornal, você basta ter um celular com internet, que não é uma coisa muito difícil. Virou uma necessidade, até porque o antigo orelhão, né, quem é da época do orelhão, que nem eu, né, praticamente não existe mais. Então, se você quiser fazer uma ligação no meio da rua, você precisa de um celular. E qual é a forma de você divulgar a sua empresa através das redes sociais?
com social media. Porque, assim, muitas vezes nós pensamos, eu sei ser social media. Só que o social media, que é preparado para isso, ele tem várias estratégias, ele tem um estudo, ele tem uma formação para ele poder crescer a sua empresa de forma inteligente. Porque comprar seguidores não significa que é aumentar as vendas. Comprar seguidores é um monte de gente que vai estar ali invisível, que não vai crescer a sua rede social. Então, antes da gente entrar em quais etapas vocês têm que fazer para poder ser um social media, né? E quais as principais tarefas que um social media faz nas redes sociais ou gestor de redes sociais, né? Como a gente estava aqui no nosso título. Então, antes de entrar nisso, como entrou mais gente na live, eu vou voltar a fazer o convite no dia 24 de outubro, às 20 horas, para o nosso aulão da profissão do futuro, que é social media ou gestor de redes sociais, né? As coisas são... As profissões são parecidas, na verdade parecidas não, são iguais, só muda o nome do lugar que você está. Ou você está no Estados Unidos, que normalmente é falado social media manager, ou você está no Brasil, que é gestor de mídias sociais. Então, não tem diferença de você ser um gestor ou de você ser um social media. Eu hoje vim aqui justamente para tirar, né, essa dúvida que muitos têm. Então, vamos voltar lá para as nossas, para as partes, né? O que você precisa para ser um social media? Número 1, o social media, ele faz estratégias para as redes sociais. Então, você precisa conhecer muito de estratégias. O que é uma estratégia? Nada mais é do que você dizer para o seu cliente o que ele quer. Eu quero vender mais. Todo mundo quer vender, né? Ninguém entra na internet para não vender. Então, tá legal, mas você não tem seguidor. Então, primeiro a gente tem que montar uma estratégia para quê? Para poder o seu cliente crescer nas redes sociais, para então vir à venda. Então, assim, isso parece uma coisa muito óbvia para alguns, mas não é tão óbvio assim. Para você chamar um seguidor que realmente tem a ver com o seu nicho, você tem que saber pesquisar, você tem que colocar o conteúdo adequado. Então, assim, número 1, para você ser um social media ou gestor de redes sociais, você tem que montar uma estratégia para o seu cliente. E essa estratégia precisa ser de forma inteligente. Você tem que conversar com o seu cliente e montar essa estratégia. Número 2, criação de conteúdo. A criação de conteúdo, ela vem justamente com a estratégia, não é mesmo? Afinal de contas, a criação de conteúdo depende do que o seu cliente, né, vai oferecer. Então, se ele já tem uma rede muito grande, o que você pode fazer para o seu cliente? Eu já tenho vários seguidores, e esses seguidores, eles são pessoas que compram na minha loja, então o que eu vou fazer? Cara, você vai aumentar sua divulgação. Você vai criar propagandas, você vai criar campanhas para poder o seu conteúdo ser um conteúdo para o seu cliente de valor. Ele vai ficar sempre procurando por você. Por exemplo, se eu sou uma dona de um açougue, normalmente os açougues têm encartes, né? Semanalmente você vai num mercadinho, qualquer mercadinho tem encarte semanalmente impresso. Você pode economizar muito simplesmente divulgando nas suas redes sociais as suas promoções da semana, por exemplo. Então, o social media, ele controla tudo isso, né? Social media não é design, porém, nós, sociais mídias aqui do Rio, né? A maioria faz todo esse papel também. Ele faz os encartes, ele posta. Então, tudo isso tem que ser estudado com o seu cliente, porque você tem que entender o negócio dele para você fazer uma coisa inteligente. Claro, você não vai poder criar promoções com o preço da pessoa. Quem cria a promoção é o seu cliente, né? Ele tem que te passar os valores dos pacotes e você fazer aquela montagem. Porém, a criação de conteúdo é responsabilidade do social media. O que ele vai colocar e como ele vai colocar para chamar a atenção dos clientes, né?
ou dos seguidores dele naquele momento, vai ser conversado e vai ser planejado. Então, vamos lá. Social media, estratégias de mídias sociais, que eu já expliquei para vocês, criação de conteúdo, que eu já expliquei para vocês. Então, vamos para o terceiro, agendamento e publicações. Então, assim, esse agendamento e publicações, o que é? No início, você não tem muitos horários que os seguidores do perfil do seu cliente está acostumado, né? Então, o que você faz? Você tem que, no início, postar 3 vezes ao dia, para você ver, para você começar a criar um conteúdo dentro da rede social do seu cliente, para ver em que momento você tem o pico de visualizações do seu cliente. Porque o social media, ele não é responsável por tráfego, ele faz tudo no orgânico. E para fazer no orgânico, você tem que botar no lugar, você tem que botar a publicação no horário certo. E para isso nós temos agendadores, né? Nós hoje em dia temos o business do Facebook que te ajuda a agendar essas publicações para bater no horário certo, mas no início você não tem. Então o que você tem que fazer? Postar em vários horários diferentes e ver e notar qual é o maior horário de pico. Depois de 7 dias, mais ou menos, vocês conseguem essas métricas para você analisar, né, e poder fazer publicações em horários de pico do seu cliente. O social media também é responsável por isso. Ele tem que ver, ele tem que analisar o perfil do cliente e ver em que horário que aquele pico de venda está sendo maior, né? Monitoramento de engajamento. Ou seja, acompanhar as interações, né, do engajamento também é responsabilidade do social media. Não adianta você sair postando conteúdo aleatoriamente e se ninguém está entrando. Se você está vendo que aquele conteúdo não está dando certo, qual é a dica que eu dou? Poste outro conteúdo, de outra forma, né? Mas você tem que acompanhar o engajamento da conta do seu cliente. Ele tem que estar aumentando, ele não pode estar estagnado. Se ele está estagnado, você tem que mudar. Se o seu cliente gosta de fazer muitos posts para o feed estáticos, passe a fazer vídeos. Se você faz muitos vídeos e o seu cliente não está gostando, os seus seguidores do seu cliente não estão interagindo, tente postar no feed. Então, assim, story também é uma ótima forma de engajamento, né? Para quem já tem muitos seguidores. Quem tem poucos seguidores, gente, não adianta investir tempo no stories, né? O stories, ele é muito interessante quando você tem mais seguidores. Então, se você não tem nem 100 seguidores, porque o Facebook e o próprio Instagram, ele só começa a contabilizar a partir de 100 seguidores. Então, se você começou uma conta agora, você tem que primeiro conquistar esses seguidores, né? Para você, então, conseguir ver todas as métricas de engajamento. Porém, esse engajamento também faz parte do processo do social media. Você tem que estar sempre antenado para ver, né? Como é que está o engajamento da conta do seu cliente. E se não tiver, volta para o número 1, volta para a estratégia. Quem chegou agora e não viu essa parte da estratégia, depois volta, eu vou deixar salvo aqui, né, a nossa live. Nossa primeira live de aquecimento, né, do aulão que vai ocorrer no dia 24 de outubro às 20 horas, sobre social media, profissão do futuro, né? E vamos lá. Já passamos por estratégias, por criação de conteúdo, agendamento e publicações, monitoramento e engajamento, análise de dados. Análise de dados nada mais é do que você analisar, né, tudo o que está acontecendo dentro do perfil do seu cliente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar os gráficos para ver se está engajando, se não está engajando. Inclusive, eu falei isso um pouquinho, dei um exemplo anterior, né, do monitoramento do engajamento. Então, o monitoramento nada mais é do que um complemento à análise de gráficos. A análise de gráficos, ela é feita justamente nesse momento. Depois, como é que você vai analisar o engajamento? Através de análise de dados. E tudo isso é feito pelo perfil profissional do próprio Instagram ou do Facebook, né?
Gestão de crise também é responsabilidade do social media ou do gestor de redes sociais. A gestão de crise nada mais é do que os haters, né? Você tem que saber como responder para você não ser cancelado na internet. Então você tem que orientar o seu cliente da forma de responder. E se você mesmo puder responder, é até melhor, né? Você não pode ser agressivo, você não pode ofender, você não pode causar nenhum transtorno dentro das redes sociais, porque você mesmo pode ser banido. Então, a gente tem que, infelizmente, ser educado ou felizmente, né? E a gestão de crise nada mais é do que isso. Se a gente está vendo que a marca está sendo detonada nas redes sociais, se o perfil do cliente está sendo detonado nas redes sociais, a gente também tem que estar atento a isso para poder conseguir, né, chegar em algum lugar. Bem, nossa live foi rápida, né? Ela tá acabando por aqui. E eu queria aproveitar e agradecer a todos que estão aqui. A Ivonilde, ao João, a Daniele, a Ângela, ao Lineu e ao Wagner, ao Dimas, aos quitutes da Tati e mais as outras pessoas que estiveram por aqui. Eu quero agradecer por estar aqui comigo e quero convidar vocês para o nosso aulão, que é no dia 24 de outubro, tá? Às 20 horas. As inscrições, o link está na bio. E não deixem de participar, que esse aulão terá muito conteúdo para quem quer se tornar um gestor de redes sociais. Agora que você já sabe o que é um gestor de redes sociais, você já pode participar do nosso aulão, né? Então é isso. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Uma boa tarde para todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.